Ele simplesmente tropeçou num ninho de vespas enquanto decorava o cenário para uma peça de teatro. Depois de se ferir, saiu correndo com uma motosserra na mão, mas foi confundido com o lendário indivíduo da motosserra por alguns universitários que visitavam a região. Seus companheiros se dispersaram em pânico, mas o garoto e o indivíduo corriam na mesma direção. Um tentava desesperadamente escapar da perseguição, enquanto o outro fugia das vespas. Logo, o indivíduo alcançou o garoto, e só quando o garoto estava bem na frente dele percebeu que o indivíduo não o perseguia. Mas antes que pudesse reagir, a tragédia aconteceu. Ele não estava olhando para onde ia e foi empalado por um galho de árvore. Perdeu a vida sem nunca perceber que o indivíduo estava apenas fugindo das vespas. Depois, Henrique voltou para casa com o rosto cheio de vergonhas e contou o estranho incidente ao seu irmão, Fábio. Ele devia ser alérgico a abelhas ou algo assim, porque estava correndo como um louco. Enquanto isso, os outros universitários chegaram ao local da tragédia do garoto. Ao verem o corpo em estado chocante do companheiro, concluíram imediatamente que era um aviso do indivíduo. Para vingar o amigo, decidiram unanimemente lançar uma ação de vingança. Enquanto isso, Henrique, para evitar que os galhos da árvore ferissem alguém novamente, decidiu jogá-los todos na serragem para serem triturados e processados. Essa cena foi testemunhada por um estudante universitário que viera em busca de vingança. Movido pela vingança, ele avançou sem hesitar. Henrique fez o possível para resgatá-lo, mas os outros estudantes que haviam acabado de chegar para ajudar o confundiram com outra pessoa e se assustaram instantaneamente. Recuando. Quando Henrique finalmente conseguiu tirar o garoto de lá, restava apenas metade do seu corpo. Você está bem? Ao mesmo tempo, Ana, uma garota desavisada, ajudava o garoto rechonchudo a cavar um buraco para construir uma latrina. Os outros estudantes, ao presenciarem a cena, acreditaram erroneamente que ela estava sendo enterrada viva pela mulher misteriosa. Enfurecida, a estudante de medicina de cabelos verdes pegou um objeto e avançou sem aviso. O menino, porém, escorregou e foi acidentalmente atingido no coração por um pedaço de madeira. Ao ver a madeira, o garoto rechonchudo ficou apavorado e se urinou. Depois, carregou Ana, que havia se ferido acidentalmente, para dentro de casa. Henrique correu de volta para dentro e, ainda abalado, contou ao menino que um estudante em crise havia pulado secretamente no buraco de madeira enquanto ele se virava. O garoto rechonchudo, sentindo-se comovido, disse que também havia encontrado um estudante estranho que pulou no buraco assim que ele terminou de cavá-lo. Tendo testemunhado essa série de eventos bizarros, Henrique concluiu imediatamente que os estudantes estavam cometendo atos extremos coletivos ali, então se preparou para esconder toda a madeira em casa. Nesse momento, o garoto rechonchudo disse que os estudantes eram cruéis demais, não poupando nem mesmo seus próprios colegas. Henrique ficou pensativo, acreditando que eles haviam perdido o controle de vez e que ele e seu irmão provavelmente sofreriam o mesmo destino. Ao ouvir isso, Fábio planejou chamar a polícia, mas Henrique se opôs veementemente. A situação lá fora era caótica, e os dois irmãos estavam cobertos de marcas. Se a polícia os visse, estariam em grandes apuros. Sem que eles soubessem, os estudantes do lado de fora já haviam chamado a polícia. Desamparados, os irmãos decidiram enterrar os corpos primeiro, mas deram de cara com uma viatura policial que se aproximava. Enquanto os policiais saíam para investigar, Henrique explicou apressadamente que ele e o irmão estavam reformando a antiga casa quando um grupo de universitários apareceu de repente e começou a cometer atos extremos sem aviso prévio. Um deles se empurrou contra uma estaca de madeira, e outro chegou a cravar uma estaca na própria garganta, claramente assustando-os demais. No entanto, o xerife, nada impressionado, achou que estavam sendo enganados. Sem dizer uma palavra, sacou um objeto e ordenou que os irmãos entrassem para interrogatório. O xerife, após entrar no prédio, encostou-se casualmente em um pilar e no segundo seguinte: "Ah, sim, tudo bem." Conseguiu chegar ao carro para pedir reforços, mas antes que pudesse sequer falar, desmaiou e perdeu a vida devido à perda de sangue. Os estudantes dentro do carro ficaram imediatamente aterrorizados. Jamais imaginaram que aqueles dois homens impiedosos ousariam eliminar um policial. Fábio culpou imediatamente Henrique, dizendo que a culpa era toda dele por ter atrasado o processo e que aquele pilar havia causado a morte acidental do xerife. Enquanto os dois discutiam, um dos estudantes mais ousados saiu correndo do carro, pegou rapidamente o objeto de serviço do xerife e o apontou para neutralizar os dois homens. Segue para a parte 2.